Olá, turma, tudo bom? Vamos aí a mais um vídeo, dando sequência aos nossos estudos. Bom, vamos começar aí, falando aí um pouco, da análise SWOT, ou análise FOFA, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, né? Que é uma ferramenta de análise, do ambiente da empresa que vai ser fundamental para formular as estratégias, né? Identificando, tanto os pontos internos, os pontos internos, quer dizer, ponto interno, né? Aquilo que a empresa apresenta, a estrutura da empresa, as forças, né? As fraquezas da empresa. Quer dizer, tem que ser muito assertivo nesses pontos, né? Porque eu vou tentar explorar as minhas forças e tentar minimizar, né, as minhas fraquezas. Mas isso eu só vou conseguir fazer de uma maneira correta se a empresa se conhecer bem e souber admitir, né, com a sua clareza quais são efetivamente as suas forças e quais são os pontos que ela precisa melhorar, ou que ela tem que buscar estratégias que ela não precise tanto desses pontos, né, fracos. Né? E para isso você tem que ser muito assertivo, como eu já falei. Né? Assim também como a análise do ambiente. Né? Quais são os pontos, né, as oportunidades que nós temos no mercado, as oportunidades que o ambiente nos dá. Né? Então vai ser nessa conjunção que eu vou fazer estratégias, né, formular um planejamento com mais possibilidade de êxito. Né? Mas muitas das vezes também eu tenho as ameaças, né? Aqueles pontos do mercado, né, que podem chegar, né, e dificultar não só o que eu estou planejando para o futuro, né, mas também ser um fator impeditivo, né, para a sequência, para que se consiga implementar a estratégia. Temos lá no ambiente interno as forças, né, fraquezas. Forças são pontos que eu vou tentar utilizar ao máximo, vou tentar potencializar ao máximo, né, para obter os meus resultados. As fraquezas são pontos que eu vou investir para tentar reduzir essas fraquezas. Né, e no melhor momento, né, no momento, vai ser os pontos que eu vou optar por estratégias e que utilize, né, menos essas fraquezas. Né. Tenho as oportunidades e as ameaças, olhando o mercado externo. Né. Então, aqui, se eu tiver oportunidades em que as minhas forças, né, elas sejam fundamentais, sejam os pontos chaves para eu alcançar essas oportunidades, eu vou estar nos melhores mundos. Né. Assim como, né, as ameaças que vêm do ambiente externo, se forem ameaças que elas se tornam mais potenciais em função das minhas fraquezas, né, indicam ali que eu vou ter que ter cuidado redobrado. Né, é o pior cenário para uma empresa. Exemplos de oportunidades, né, que a gente pode colocar de maneira geral em qualquer setor. Né? Mercado de expansão é sempre uma oportunidade. Né? Aumenta o consumo, aumenta a possibilidade da empresa prestar serviço, entregar produtos. Né? Então, isso aí é uma grande oportunidade. Né? Aconteceu aqui no país, né, quando nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, né, nós tínhamos dois eventos internacionais, tivemos a Copa do Mundo e tivemos aqui a Olimpíada. Né? Então, tínhamos expectativas, as pessoas que trabalhavam com serviços ligados à alimentação, ao turismo, né, que tinham a expectativa de uma expansão nesse segmento. Essa era uma oportunidade. Né? Novo mercado internacional, uma empresa que ela se dedica, ela coloca como planejamento estratégico dela, né, a internacionalização, aumentar a internacionalização, dizer, explorar novos mercados, novas possibilidades de negócios. Né? Então, isso é uma oportunidade. Né? Novo segmento de mercado com rentabilidade, quer dizer, quando uma empresa resolve explorar um novo segmento, né, que ela não atuava, né, isso aí também é uma oportunidade. E essa oportunidade pode surgir também das alianças estratégicas, né? Parcerias com empresas já estabelecidas em outros mercados. Né? No exemplo, né, a gente chegou a tocar em sala, né, a Natura, quando ela fez a aquisição da Body Shop, né, aquilo, apesar de, né, virou uma aliança estratégica. Por quê? Ela foi atuar no mercado em que a Body Shop já tinha uma expertise, já tinha uma estrutura, já tinha um posicionamento de mercado, né, e que se torna estratégica para ela. Né?
Muitas das vezes o que foi estratégico no caso ali da Natura, para a L'Oréal, que foi quem vendeu a Body Shop, não era. A L'Oréal já estava instalada, já competia no mercado, já tinha uma tradição maior, não era tão estratégico. Por isso até que ele decidiu se desfazer da operação. As ameaças também elas vêm do ambiente externo. Né? Um exemplo, novos concorrentes, guerra de preços de produtos. Né? A gente tem verificado aí, né, ao longo desses últimos tempos aí, né, uma guerra, né, dos produtores de petróleo, podemos dizer assim. Né? Às vezes entram desses países com grande capacidade, né, eles aproveitam o momento e aumentam a produção. Né? Todo mundo aumenta a produção, né? Eu até entendo, acho que isso aí é realmente ordenado, quer dizer, isso não acontece por acaso. Né? O preço do petróleo vai lá para baixo. Né? O que ocorre quando nós temos a variação do preço do petróleo muito para baixo? Quer dizer, as alternativas que estão sendo construídas, né, elas, muitas das vezes, como elas estão numa fase inicial de investimento, né, elas acabam ficando muito caras. Né? À medida que o petróleo cai de preço, muitas das vezes o investidor vai achar que, olha, não é tão interessante, porque a esse preço de petróleo, né, é melhor a gente continuar usando o petróleo, né, até que ele se acabe. Né? Não vou investir numa outra matriz energética, mesmo que seja uma matriz mais sustentável, né, menos poluidora. Né? Então, o que está por trás da guerra do petróleo, né, dessa guerra de preço que nós temos hoje, né, é muito em função disso. Né? Os produtores tradicionais, quer dizer, os árabes, os russos, e mesmo a produção dos Estados Unidos, né, são produções já muito antigas. Né? Quer dizer, o investimento foi feito, eles estão numa fase hoje que é mais de manutenção, não existe aí uma necessidade de ainda, como tem aqui no pré-sal, de você investir ainda para você achar petróleo, para você furar, você conseguir produzir. Quer dizer, essa fase inicial, né, como de todo grande projeto, todo investimento, essa fase inicial é mais cara. Né? Então, essa guerra de preço, né, entendo até que ela vai seguir aí, vai ser um caminho que vira e mexe, a gente vai bater aí. Mas é uma ameaça. Né? Por exemplo, Petrobras é uma ameaça essa guerra de preço. E ela tem ela extrai, quer dizer, ela vende petróleo hoje também, e ela tem um custo muito alto. Quer dizer, o pré-sal tem uma matriz, a matriz produtora do pré-sal é uma matriz ainda em desenvolvimento, né? E, consequentemente, mais cara do que dos outros produtores tradicionais. Né? A introdução de novas tecnologias, né, também é uma ameaça. Né? A gente conversou aqui, né, no início, quando nós falamos aí de empresa de sistema aberto, sistema fechado, o caso lá da Kodak, quer dizer, a introdução da nova tecnologia tirou a Kodak do mercado. Então é uma ameaça que tem que ser sempre monitorada. E os pontos fortes, né? Os pontos fortes a empresa tem que ter uma estrutura, né? Tem que ter um conhecimento muito importante para ela conseguir definir exatamente quais são essas forças. Né? Temos as forças organizacionais, né? Visão de liderança, né? Competência de gestão, orientação empresarial. Né? Temos aí exemplos aí no mercado nacional, né? Visão de liderança de mercado, né? Força de marketing, né? Imagem da marketing, participação de mercado é um exemplo de força, reputação dos produtos e serviços, flexibilidade e adaptabilidade. Quer dizer, entender, conhecer a empresa, definir esses pontos fortes. Né? Se eu tenho uma empresa que eu tenho já uma boa competência de gestão, eu tenho uma marca forte, quer dizer, a minha intenção, quando eu for fazer meus planejamentos, vai ser sempre explorar ao máximo essas minhas forças, né? Buscando que, através dessa exploração, que eu consiga, né, obter os melhores resultados e construir, né, obter a minha meta, né, construir o caminho para eu chegar na minha meta de uma forma menos dolorosa, com mais tranquilidade. Temos também forças em produção, né, empresas que têm uma estrutura boa de produção, que conseguem ter economia de escala, capacidade de inovação, isso também é uma força. Né? Força em finanças, né? Uma dificuldade que as empresas brasileiras aqui, de certa maneira, têm, né? Principalmente empresas que não conseguem captar no exterior, justamente porque o custo de capital aqui é bastante alto. Né? Então, certamente vocês já ouviram falar, né, que a gente não consegue competir em alguns segmentos com a indústria chinesa. Né? Muito em função
do custo, não só o custo de capital, o custo de mão de obra, né? O custo de produção lá acaba sendo um custo menor, né? O que acaba tornando, né, para quem quer competir com eles nesse mercado, né, um ponto de bastante dificuldade para se conseguir um bom resultado. Né? Né? Alta liquidez do mercado, né? Um mercado em que você consiga recursos com certa facilidade, alta lucratividade, né? E estabilidade financeira, que é o que acaba também, que historicamente, né, sendo uma grande dificuldade para o nosso mercado. As fraquezas, né, que são os pontos fracos, né, são os pontos em que você vai ter que ter ações para você reduzir. Né. Vamos seguir agora, né, pegando aí o McDonald's, né, como exemplo, uma proposta de matriz SWOT, por exemplo, uma cadeia de lanchonete. A gente usou o McDonald's, poderia ser o Burger King, né, algum tipo de esse segmento, né? Como oportunidades, né? Nós teríamos, né, introdução de produtos menos calóricos, né, mais opções, né, com menos caloria, né? A gente já está muita gente caminhando para um esquema de alimentação mais saudável, né? Aí você pode criar menus, né, com comidas mais saudáveis, diversificação dos produtos, né? Se por um lado nós temos também a busca por produtos mais saudáveis, né, nós temos também um segmento novo que vem se abrindo aí cada vez mais, né, o hambúrguer gourmet, né, um produto mais customizado, um produto aí com uma qualidade maior, né, melhorar o atendimento, né, o McDonald's ele já vem passando por isso, né, automatizando muito os seus pontos de venda, né, então essas aí serão as oportunidades, né, atrelando, né, a necessidade aí, o que as pessoas hoje buscam. Né? Quer dizer, independente de qual seja o segmento, né, isso aí tem que ser sempre, né, uma busca constante aí das empresas. Quais seriam as ameaças, né, do McDonald's? Né? A forte concorrência, né, nós temos aí várias opções, né, de concorrentes diretos com o mesmo produto, né, Burger King, Bob's, né? Temos produtos aí com um valor, né, agregado maior, atingindo o público diferenciado, mas que acabam concorrendo também aí, né, no ciclo de hambúrguer, né, nesse segmento. Né? E a imagem do fast food que continua, né, atrelado ainda ao consumo de muita gordura, a uma comida, né, não tão saudável. Como pontos fortes, né, do McDonald's, a introdução das saladas, né, o pagamento, né, diversas formas de pagamento, a criação da cafeteria, né, os pontos de distribuição ele é bem espalhado, né, quer dizer, não só aqui no país, mas no mundo todo, né, adaptação do local, né, você chega lá, você já sabe exatamente o que você vai encontrar, então isso é um ponto, né, que acaba facilitando, principalmente quando você não está na sua região, né, no seu país. Isso é uma facilidade muito grande, sim. Como pontos fracos, né, temos aí o atendimento lento. Né, os seus alimentos, né, a produção, existe a discussão sobre os danos ecológicos que aquela produção, que ela traz, a produção dos produtos. Né, o fato da comida não ser exatamente saudável, né, um elevado teor de açúcar e gordura, né, esses seriam os pontos. Então, no processo, no planejamento, esses seriam pontos, né, que o McDonald's ou teria já uma ação para poder combater, né, para poder melhorar esses produtos, ou que no planejamento estratégico, né, ela consiga ter um planejamento que esses pontos aqui não sejam tão relevantes, né, não sejam colocados, né, de forma tão relevante para a escolha dos consumidores. E em cima desses pontos, né, o McDonald's poderia ter, né, ações, né, que buscassem minimizar esses pontos fracos, né, ofertar produtos mais saudáveis, sem perder a competitividade dos negócios, aprimorar o atendimento, né, foco na utilidade, maior clareza ao oferecer esses produtos. Quer dizer, seriam ações para justamente, paralelamente a implementação do planejamento, né, a construção lá das metas e dos objetivos, né, pontos, ações em que você conseguisse, né, minimizar esses pontos fracos.
E sabendo disso, né, ela também tem ações para ela se preparar para as ameaças, né? Evitar ruptura do estoque, né? Monitorar os concorrentes antigos e os novos, verificando, né, que ações eles estão tomando, né, que estratégias, né, o McDonald's enxerga que poderiam também ser aplicadas à empresa, né? Monitoramento constante da marca junto ao seu público, né? Principalmente hoje, né, através das redes sociais, aí, que são um termômetro, né, bastante forte de como que o público enxerga a sua empresa. Né? E no McDonald's não seria diferente. Bom, eram esses os pontos, né? Dando sequência, peço que vocês peguem lá no nosso material e estudem as páginas correspondentes. Um abraço.